Saudações, meus nobres alunos internautas, aqui estamos com vocês, todos vocês, você bem aí assistindo essa nossa videoaula. Humanas em Foco, o melhor canal de ciências humanas de todo o Brasil, preparado exclusivamente para você, com os melhores professores de História, de Geografia, de Atualidade, Sociologia e Filosofia. Aqui estou eu, o professor José Lacerda, da disciplina de Filosofia e Sociologia, ao qual trabalharemos hoje dois temas importantíssimos nessa aula de Sociologia. Nós trabalharemos ética e cidadania e a questão das minorias e vamos tentar linkar esses dois temas aqui junto com você, porque Jussier é igual a Globo, toda hora, de olho em você, tudo a ver. Tudo bem? Vamos para o primeiro assunto. Ética e cidadania. Calma, respira. Nessa nossa videoaula, eu direciono exatamente para esse tema. Ética e cidadania. Por quê? Porque é o tema que mais tem se repetido nessa questão de sociologia nos últimos 15 anos de Enem. Isso mesmo. Desde quando o Enem é Enem, cai uma questãozinha de ética e cidadania. É uma partícula da sociologia em que tem um vínculo contextual com as demais disciplinas de ciências humanas. Eu mexo aí com um pouquinho de tudo e é algo muito prático. Vamos lá para o nosso primeiro momento. Vamos lá. Falar de ética e cidadania, eu tenho que lembrar da Constituição de 1988. Eu tenho que lembrar do artigo 5º daquela Constituição, um dos mais importantes e explorados. Eu tenho que mostrar a vocês que, pelo olhar da cidadania, eu tenho que vincular a ética. E o que é a ética? De onde vem a ética? A ética, segundo os gregos e até então, é uma construção pautada nos costumes em que eu, enquanto indivíduo, sou partícipe de uma construção coletiva. A ética não é minha, não é a minha vontade. A ética, segundo a visão contemporânea, é algo que engloba a coletividade. Isso aí me remete à antiguidade, à ideia de bem em Platão, onde o que eu ajo, onde a minha ação, ela tem que ser uma ação em que eu não fira os princípios do outrem, mas sim que a coletividade, ela vivencie esse padrão ético, que pode ser transformado em lei. E essa lei vai ser vivida, vai ser executada por nós, seres humanos. É muito bacana fazermos essa reflexão. Então eu pego ética, linko a costumes, linko a uma visão universal, não individualista, e sim de um todo, para assim chegarmos a um padrão, para assim construirmos uma lei moral complexa, onde chamamos isso de lei universal. A partir disso, nós linkamos com a questão constitucional do artigo 5º que falei anteriormente. No artigo 5º, nós temos uns pontos importantes a citarmos aqui. Nós temos direito à cidadania, nós temos direito ao lazer, nós temos direito à cultura, nós temos direito à alimentação, nós temos direito à moradia, nós temos direito à vida. Mas nós temos deveres a cumprirmos. Se nós temos esses direitos, eu vos lembro, nós também temos deveres. Pagar imposto, agirmos como cidadãos. Se temos direito à cidadania, nós temos que participar do processo político eleitoral. Nós somos construtores desse corpo político. Nós somos as figuras fundamentais nessa construção política. Somos nós que elegemos os vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e presidentes.
Somos nós que somos construtores desse corpo político, cidadãos, vivendo uma cidadania. Agora, nós também pagamos impostos, nós também obedecemos às normas, às leis. Se errarmos, nós vamos ser punidos. Todavia, o Estado entra com outra parcela importante na nossa vida. Repito aquilo, escreva aí, Israel. Direito à educação, à moradia, à saúde, à cultura e lazer. Pontos, poucos do artigo 5º. E aí, você, meu internauta, que está aí me vendo e ouvindo em mais uma videoaula. Nós temos uma escola pública de qualidade? Você está precisando nos contratar para ser o melhor. É um projeto pago, privado. Você paga um colégio particular. A maioria de vocês estuda em escolas particulares. E aí? Você vai para o cinema, para ir para shows, para teatro. O Estado ele te retribui com o imposto que tu ou teu pai paga? É complicado. E a saúde? Tu é bem atendido no Sistema Único de Saúde ou tu tens que ter plano de saúde ou pagar consultas privadas particulares? E a moradia no Brasil? É como Cuba, onde cerca de 98% da população cubana tem casa própria, apesar de ser uns casebrezinhos? Não. Aproximadamente, não estou dizendo exato, metade da população brasileira paga aluguel. Incrível. E nós temos uma das maiores cargas tributárias do Brasil. Eu sei o que é carga tributária que tanto se fala no jornal. São os impostos. Gente. Você acha que o lanchezinho que você come no colégio, você não está enchendo o Estado de impostos? Tá. Porque o trigo, a fábrica, o salário, tudo isso o Estado retira de imposto para te dar de retorno. Mas não dá. E o que é que está linkado à não execução decente do Estado? Corrupção. A corrupção está totalmente desvirtuando esse objetivo central de nós termos uma vida com equidade, com coerência em relação à nossa parte e à parte do Estado. Fazemos nossa parte. Somos cidadãos, vivemos numa ética de costumes bacana, as leis são obedecidas, quem não obedece pune, pelo menos os mais humildes. Alguns nem são punidos porque existe um caminho que desvirtua nas leis e que normalmente quem tem poder político ou poder financeiro sabe se safar. Fica pouquinho tempo ali. Né? Você está vendo aí essa questão do petrolão. Você viu aí recentemente essa questão do mensalão. Essa galera, ela semi-aberto, prisão domiciliar, fica um pouquinho, dá satisfação, depois nada. Um problema sério. Todavia, lembre-se que o que é importante vincular à ética e à cidadania é essa construção de viver os costumes, de respeitar a cultura, de vivenciarmos uma vida em coerência, sendo cidadão, participando dos pleitos eleitorais, que a população está começando a faltar, a se frustrar, mas nós temos que ser cidadãos, de participarmos, de praticarmos o voto, porque só assim podemos mudar. Nós temos que ser cidadãos obedecendo às leis, fazendo essa parte, pagando os impostos. Agora o Estado tem que nos remeter uma boa educação, saúde de qualidade, cultura, lazer, alimentação e moradia. Mas, gente, uma coisa eu vou dizer, o Estado brasileiro, bacana, nunca se fez tantas casas como agora no governos do Lula e da Dilma. É incrível. Eu sei que eu não critico Lula e Dilma, critico, mas na hora de falar bem também temos que falar. Não somos agentes políticos aqui nesse canal, somos agentes reflexivos. Então preste muita atenção a essa temática. Nunca se fez tantas casas para a moradia da população, seja elas populares, seja ela patrocinada pelo governo para uma classe média, como nesses dois últimos governos de Lula e da Dilma. Ok? Vamos para o segundo momento, a questão das minorias. Quando eu falo de minoria, eu pego um norte em 3 pontos aqui. A questão negra, feminina e homossexual. Gente,
São 3 problemas importantes. O negro é minoria? Do ponto de vista de quantidade, não. A nossa população ela já supera a metade, os 50% mais um de negro. A nossa população ela tem mais mulheres do que homens. E a questão homossexual é outra construção, onde esses 3 temas eles se interligam e a gente vai entender bem direitinho, certo? Eu já falei aqui nas nossas aulas de sociologia, o Barata já falou aqui na nossa construção histórica, o Hugo já citou alguns temas, o Regiopídio na geografia e o Guilherme na atualidade já falou desse tema. A questão da família, a questão da construção histórica, onde nós temos uma construção patriarcalista, machista e preconceituosa. Eu repito, é uma construção patriarcalista, machista e preconceituosa. Essa construção está linkada à questão lá na sociedade do engenho, que vem se perpetuando. É uma sociedade escravocrata, onde o negro foi escravo, onde a mulher era submissa. Lá em casa, sou eu e mais... Somos 3. Sou eu e mais 2 irmãs, Andressa e Ana Maria, certo? Eu sou o do meio. Minha irmã mais velha, Ana Maria, e a mais nova, Andressa, eu nasci em seguida. Só que quando éramos jovens, na nossa cidade, eu tinha regalias por ser homem que minhas irmãs não tinham. Por exemplo, eu podia sair só pedindo ao meu pai sozinho. Minha irmã não, ou eu tinha que ir, ou eu ia ter que ir um tio ou uma tia. Certo? As minhas irmãs passaram por isso. A minha irmã namorou 3 anos escondido com o meu cunhado, porque se meu pai soubesse, ela tinha medo de mandar terminar, porque ela não tinha 20 anos ainda. São padrões de uma educação que se perpetua pelo olhar patriarcal machista. A minha irmã, no 3º ano de namoro, foi que resolveu dizer que me ajuda da minha mãe. Depois, no 9º ano de namoro, ela noivou para depois casar. Olha aí, construção dessa. Ai de minha irmã, se meu pai soubesse que ela tivesse perdido a virgindade antes desse casamento, se não era uma desonra, se não ia expulsá-la de casa. Mais uma vez eu cito Gabriela aqui, Ministério da Globo, livre de Jorge Amado, aquilo ali mostrou muito bem. As meninas que moravam no Bataclan, que foi a personagem Ivete Sangalo, a Maria Machadão, elas eram filhas de famílias de classe média alta que foi descoberto que perderam a virgindade antes, foram expulsas de casa. É uma construção dos fins do século XIX e início do século XX no Nordeste brasileiro. Meu nobre aluno internauta, então essa mulher ela sofre preconceito na questão do trabalho, ela ganha menos do que o homem. Na questão de dirigir empresas, ela não tem o mesmo respeito que o homem. Ela sofre assédio sexual e moral a cada instante, gente. Elas lutam por essa igualdade, não pode ser assim. O negro, ele sofre preconceito a todo instante. Nós somos uma sociedade preconceituosa. Essa pangeia cultural, étnica que se trata, que se fala no Brasil, é uma falácia. Não existe. Jussier, tu tá revoltado hoje, tio? Tô não, gente. Eu tô falando algo que é verdadeiro. Certo? E eu gosto de viver o meu assunto aqui em sala de aula. Eu quero que você sinta isso. Pode até discordar, mas se indigne também. Por quê? Porque eles passaram por um projeto de escravidão. Porque o trabalho manual, trabalho pesado, era algo sujo. Olha aí a visão. Desde a Grécia Antiga, sociedade escravista da Roma Antiga, que se perpetuou até o século XIX no Brasil, o último país do mundo a abolir a escravidão dos negros. Pelo amor de Deus, a vergonha que nós temos enquanto Brasil. E o problema último, a questão homossexual. É uma questão problemática, gente. É uma questão em que, sistematicamente, o número de jovens que são assassinados porque tem essa opção sexual está crescendo. O movimento LGBT tem crescido, tem se organizado, tem lutado. Deputados e senadores que não é necessário ser homossexuais para defender a causa, são cidadãos, como os homossexuais que pagam impostos, que são inteligentes, são construtores de uma história, de um processo na nossa sociedade, tem que ter o mesmo respeito, eles pagam os mesmos impostos. Eles têm uma vida comum, é apenas a opção sexual. Todavia, algumas questões anteriores falam do homossexual
com uma vida de sodomia, ligando Sodoma a Gomorra a uma vida sexual desvirtuada, a uma vida incoerente. A religião, ela critica. Mais uma vez ele, Chico, o Papa Francisco, ele não está pregando uma família de homossexuais, mas ele está pregando o respeito aos homossexuais. Gente, é muito importante fazer essa reflexão. É um assunto que vem sempre sendo trabalhado e cobrado nas provas vestibulares e no Enem. Essa questão do direito aos homossexuais, de uma igualdade aos homossexuais, de um respeito aos homossexuais. Por quê? Onde nós temos problemas? Família, igreja, escola. Lembramos de Durkheim. Nossas primeiras instituições, as 3 primeiras instituições que nos relacionamos, são elas quem mais nos atrapalham. Os jovens, as crianças estão se matando. O suicídio é algo comum com os jovens, com as crianças, principalmente o sexo masculino, que tem uma construção pessoal e tendem a serem homossexuais, passam a se sentir pressionados na sua casa, pelo irmão, pela irmã, pelo pai, pela mãe, e eles não têm a quem recorrer e como resolver. Acabam se matando. É algo sério, é algo para ser refletido. A escola, ela oprime, ela trata com olhar torto o homossexual. Isso não é bom. Isso não é bom. E a igreja, onde muitas pessoas se refugiam na igreja para tentar encontrar um caminho para a sua questão sexual, acabam tendo um preconceito teórico da igreja e prático pelos fiéis que caminham junto. Então, gente, preste muito bem a questão. Muito bem atenção a essas questões. Direito de cidadania, a questão das minorias, a questão negra, feminista e homossexual. Aqui eu encerro essa videoaula desejando boa sorte, um forte abraço e até a vitória.